Bom, sobre a filosofia moderna, a gente está bem num ponto crítico. Os burgueses estão surgindo. Os burgueses, eles não querem mais trabalhar na lavoura, eles querem trabalhar no comércio. Se eles estão trabalhando no comércio, estão gerando riqueza. Só que eles não querem mais trocar mercadoria, milho por feijão, vaca por um punhado de alfafa. Eles não querem mais. Eles querem acumular riqueza, porque eles querem sair do feudo. E quem mora no feudo tem dinheiro? Não tem. Quem mora no feudo só tem produto, é o escambo. Quem é que tem dinheiro? É a turma do palácio. Aí eles vão lá e vendem para o pessoal que está no palácio, vendem. Só que eles têm uma moeda aqui que só funciona nesse palácio. Só aqui, ó, essa moeda só funciona nesse lugar aqui. Só que tem gente que paga melhor no outro palácio. No outro palácio. Então o que ele faz? Ele tem a mercadoria dele, ele vende aqui para uma moeda e ele vende aqui outra moeda. O problema é que ele não consegue usar essa moeda aqui e nem essa aqui. Por isso eles criaram a ideia do título de capitalização. Olha que interessante. Isso é filosofia pura. Título de capitalização. Eu preciso de uma carta de crédito, estou vendendo aqui a minha roupa bonita, porque eu sou um alfaiate, portanto eu tenho que valorizar o meu produto. Eu acabei de vender uma roupa bonita para você aqui, só que eu quero um título de capitalização. Ao invés de você me dar essa moeda que só serve aqui, você me dá uma carta que eu possa usar aonde eu for, porque a sua assinatura vale mais do que o seu dinheiro. E ele pegava esse título de capitalização aqui, vendia, vamos supor lá, por dois reais, vamos supor assim, né? Esse título de capitalização, quando ele chegava aqui, ele conseguia comprar uma mercadoria que tinha aqui, ou uma terra, ou um carro, alguma coisa, aqui, com a assinatura de um rico que morava nesse palácio. Um rico. E ele começa a ganhar status. Status, ele é um comerciante. E um comerciante que prospera. Está surgindo mais uma vez a ideia do dinheiro que tinha antigamente. Um dinheiro, um título, o papel, ó, o dinheiro não é um papel, né? Papel moeda que a gente chama, não é um papel. Só faltava depois padronizar. Mas aí está surgindo de novo. Isso aqui começa a ser valorizado, porque é muito mais interessante. Não é só um burguês, é uma classe, é uma burguesia. A burguesia precisa ganhar dinheiro. Tem que acabar com esse sistema aqui. Esse sistema não gera riqueza. Não gera riqueza. E aí começa uma luta ideológica. Está aqui, ó. Defesa da liberdade individual, mapa conceitual. Defesa da liberdade individual. Você vai ter que lutar com a sua família, porque as outras famílias já aceitaram o cabresto. Vai ter que lutar. Você vai ter que lutar com a sua família, liberdade individual e a consciência como lugar de certeza. Você tem que ter, a sua consciência tem que se emancipar. Você não pode ficar vivendo com medo. Uma pessoa que tem medo não vive. Você está aqui, a torre está ali, o rei vai te mandar, o padre, a estaca de fogo. Tem que libertar a sua consciência. Aí chega a reforma protestante. Os protestantes vão falar o seguinte: Deus é assunto seu. É a reforma protestante que fala: a sua salvação não é assunto da igreja, a sua salvação é assunto seu. Isso aqui é uma revolução. Você tirar das mãos do padre o poder de te colocar no céu ou no purgatório. Você tirou das mãos do padre. Era ele que te absolvia, te colocava lá no céu diante de Deus, ou te jogava no inferno. Tirou da mão do padre e colocou aonde? Na sua. Sua salvação é problema seu. Agora você vai ter que buscar a Deus. Você. E qual que é o guia? Aí surge a imprensa. Se surge a imprensa, primeiro livro que vai ser impresso, qual que é? A Bíblia. Surge a impressão da Bíblia. E a Bíblia, que antigamente era só em latim, só os padres liam, só os intelectuais liam. A Bíblia, que era em latim, agora vem na língua do povo. Lutero coloca em alemão, Tyndale coloca em inglês, que é uma língua muito falada. A Bíblia começa a circular. Cada família tem pelo menos uma Bíblia para a família inteira. As pessoas tendo acesso direto às Escrituras. A consciência está expandindo, explodindo.
Quem vai conseguir ameaçar você com as labaredas de um purgatório que não está na Bíblia? Que legal! Você imagina? O camarada ia lá, mandava os párocos fazerem um teatro. No teatro medieval, o diabo era o protagonista, ele era principal. Todo teatro medieval era o medo de ir para o inferno, o diabo, o demônio, o inferno, o purgatório. Dificilmente alguém ia para o céu, dificilmente o anjo ganhava. E de repente chegam os reformadores em praça pública com um texto das Escrituras na mão e falam: não tem purgatório, não tem, não existe o batismo como sacramento de salvação, não existe uma ordenança de Cristo para o casamento religioso, por exemplo, não tem. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que para você cuidar da tua casa, da tua família, cuidar dos seus bens, cuidar da tua salvação. Individualizou, mas individualizou tudo. Com esse renascimento, com essa modernidade, com a Bíblia na mão, com a liberdade de consciência, o pessoal falou o seguinte: mas se a gente pegar em espadas e a gente ir contra os nossos algozes, nós temos o direito? Aí surge a crítica, tá? A crítica. Que um cristão pode ou não pode pegar em armas para defender sua casa, sua família e sua fé? Aí os reformadores falaram: não só pode, como deve. Se você se omitir de proteger a sua casa, a sua família e sua fé, aí você não é um cristão. Você tem que ir pegar em armas. Lógico que teve uma turma que falou: não, nós não vamos pegar em armas não, nós vamos morrer, porque Cristo disse para você oferecer a outra face. Os dois braços, os dois lados, começou a surgir liberdade de consciência. Você não é mais monocrático, já não tem só um padrão. Vai ter que se levantar contra isso aí, porque o assunto principal agora é liberdade. Tá aí, bom? Defesa da liberdade individual e revoluções que acontecem, valorização do indivíduo, progresso, busca de alternativas para a explicação científica, ponto. Todo mundo agora tem direito a ir buscar a tal liberdade, e para isso daí surge o famigerado capitalismo. Capitalismo, porque enquanto você está em busca de liberdade, eu estou vendendo a arma que você vai defender a sua liberdade. Como você vai defender sua liberdade sem espada? Como você vai fazer espada se você não tem aço? Como que você vai para as minas retirar o aço se você não tiver empregados? Como você vai pagar o empregado se você não tiver dinheiro? Como que você vai ter dinheiro se você não tiver da onde gerar o dinheiro? Então, o capitalismo ele vai criando uma teia de necessidades, tudo ligado uma coisa com a outra, tudo conectado. Quando vai surgir lá depois a proposta reacionária do socialismo, do comunismo, já é tarde, por assim dizer, porque você realmente necessita de uma coisa para outra. Eu estava tendo uma conversa com um professor de matemática e ele falou que a maior equação, a equação mais difícil que ele teve em sala de aula quando ele era aprendiz de feiticeiro, sabe, que ele estava estudando matemática, ele falou que a equação mais difícil que ele teve foi a de como fritar um ovo. O professor de matemática que estava ensinando lá teve assim a ousadia de colocar na lousa assim, como fritar um ovo, e deixou a lousa livre. Depois ele foi mostrar que a coisa mais difícil do mundo é você fritar o ovo, para começar pela galinha. O ovo, a frigideira, o fogo, a temperatura, o alumínio com o qual vai ser feito a frigideira, o tempo de fritura. Ele disse que assim, o professor ocupou uma lousa inteira só para mostrar que é difícil uma pessoa chegar no resultado final, que é o ovo frito. Tem uma série de fatores, uma coisa ligada com a outra. Qualquer filósofo que for pensar em desmistificar a lógica do capitalismo vai ter que encontrar essa equação aqui, vai ter que desmontar o esquema inteiro. Simplesmente não dá para você lutar contra o capitalismo e não usar o capital. Não dá para você lutar contra o capitalismo se você não tiver um auditório de capitalistas. Não dá para você lutar contra o capitalismo se você não tiver uma contraproposta tão audaz quanto o próprio capitalismo. Você não consegue. Para eu falar contra isso aqui, eu tenho que falar para capitalistas. Você é capitalista, eu vou ter que lutar contra os capitalistas. Só que assim, eu vou falar de graça, sem nenhum interesse remuneratório.
e então eu vou ter que vir pelado, por causa que, afinal de contas, eu só consigo comprar uma roupa se eu tiver dinheiro. Vocês vão aceitar um cara peladão falando aqui para vocês? Não. Já esbarrou por aí. Eu vou poder andar aí sem comer, sem beber, sem dormir, porque até o teto eu pago. O capitalismo tem essas teias, você não consegue desmontar uma coisa simplesmente, tão facilmente assim. Está tudo entrelaçado, e essa é uma discussão que eu gostaria que a gente amadurecesse, porque a gente vai passar para os próximos pontos, tá bem? Na próxima aula daqui a 15 dias, eu vou me aprofundar um pouquinho mais nos métodos, no filósofo em si, tá? Nós vamos estudar o filósofo, a filosofia do filósofo. Hoje eu só falei de modo geral, o que é o nascimento da modernidade, qual que é essa mecânica, tá bom? Da filosofia moderna. Se você for para o slide 2 aí do nosso WhatsApp, tá bem? Ele vai falar sobre o poder da razão, que nós já falamos, conhecer algo e não apenas definir como essa coisa existe, que já é o próximo ponto, não falamos ainda, a descoberta da subjetividade que a gente está vendo aqui nas aulas do professor Abraão e também em antropologia filosófica, o professor Abraão falando sobre epistemologia e eu falando sobre antropologia filosófica. Estamos falando sobre a subjetividade, epistemologia, antropocentrismo e laicização. Laicização é isso que a gente falou aqui. Laicização é: vamos arrancar o poder da mão do sacerdote e vamos colocar na mão do povo comum. Isso é laicização. E esse processo de laicização, ele é muito difícil. Lutar contra o senso religioso, sabe? Você vai mistificar tudo que você faz, você mistifica tudo. Na modernidade não dá para mistificar tudo. Igual o René Descartes falou, Deus é um mistério. Só que a igreja propõe que Deus é uma verdade. Então eu vou ter que laicizar a minha busca por Deus. Laicizar quer dizer, não é a fé, é a razão. Isso é laicizar. Eu tiro do sagrado e trago para o profano. Você tem coragem de fazer isso? Igreja bonita, por exemplo, conceito de igreja bonita, pegando o gancho aqui. O que é uma igreja bonita? É um templo. Templo que tem banco de igreja, vitral de igreja, púlpito com obreiros atrás. Aí é uma igreja bonita. Se você laicizar isso aqui, falar o seguinte, nós vamos alugar um galpãozão. No galpãozão a gente vai colocar lá cadeira ou sem cadeira. Vou transformar o púlpito em palco. Você está laicizando. Você está transformando um sagrado no profano. E a palavra profano significa aquilo que fica ao lado da aparência. Isso é o profano, tá bem? Você tem aparência de santidade. Igreja tem aparência de santidade. Eu pego um ambiente e coloco do lado da igreja que não tem aparência de santidade. É profana. Profano não é mundano no sentido de pecado, pecaminoso. Profano é aquilo que está fora do rito, fora do sagrado. Bem? Ou ao lado, não é bem fora, mas ao lado. Se a igreja não tiver cara de igreja, a gente não consegue se sentir na igreja. Tem que ter cara de igreja, com terno, gravata, Bíblia, música religiosa, o ambiente todo. A proposta da filosofia moderna é o seguinte: será que eu só vou encontrar Deus assim, no ambiente religioso? Será que eu já não posso encontrar Deus na minha lavoura? Que é a proposta de Martinho Lutero. Você é um lavrador, você está no campo com a sua enxada. Esse é o culto que agrada a Deus. Esse é o culto que interessa a Deus. É você suando com a tua enxada, trabalhando para levar o alimento para a tua família. Qual que é a hora da oração? A hora da oração, de acordo com Lutero, é a hora que você está ali com a tua família para agradecer pelo pão. É a hora da oração. Não é a hora que o sino toca, chamando todo mundo. Vamos nos colocar em pé e fazer uma oração. A hora da oração é quando você levanta pela manhã e agradece por ter acordado, e deita à noite e agradece por estar dormindo. Isso é a laicização. Você descentraliza, você tira do rito religioso e você traz para a vida comum. Será que tem algum eco com o Evangelho? Mas é óbvio. Mas está na cara isso daí, que tem eco com o Evangelho. Você não vê Cristo no templo. E quando ele vai no templo é para conflitar com o povo. Você não vê ele na sinagoga. E quando vai na sinagoga é para criticar o que está acontecendo na sinagoga. Você não vê. Você vê ele nas casas, você vê ele na praça, você vê ele na praia, você vê ele numa festa de casamento, você vê ele debaixo das árvores, você vê ele no cemitério, no funeral, na vida comum. Jesus está na vida comum. Jesus ora na vida comum, num cemitério. Então, Jesus ele fez uma laicização no sentido
verdadeiro do termo, tá? Não é mundanização no sentido de pecado, tá? Mundano, pecado diabólico. Mas uma laicização é tirar a capa religiosa e colocar na vida comum. É a proposta da filosofia modernista. É Deus no dia a dia. É Deus se incomodando com as coisas no mundo, não lá dentro da igreja. Porque se eu vou para a igreja, eu tenho que me tornar um monge. O que o monge quer? Ele quer santidade, então ele vai para o monastério. O que a freira quer? Santidade, então ela vai para um convento. O que o sacerdote quer? Santidade, então ele faz um voto de castidade. É isso que Deus quer? Os modernistas falam não, porque isso aí gerou um bando de vagabundo, mendicante, que não trabalha, que anda de casa em casa batendo aqui, e ele não trabalha, ele quer comer, quer dormir, quer se vestir, que é a ordens mendicantes. E o capitalista quer ficar sustentando o cara que não trabalha? Mas de jeito nenhum, pô. De jeito nenhum. Você trabalha, você tem um mínimo de saúde. Um mínimo de saúde é o que você precisa para poder ganhar o dia de hoje. O mínimo de saúde. A gente termina dizendo o seguinte: uma diária de um ajudante de pedreiro. Tem um monte de gente vagabundo que não quer trabalhar, mas a diária de um ajudante de pedreiro está em torno de 40 a 60 reais. 40 a 60. Lógico que tem aqueles que ganham 100. Isso aí já não é mais do que meia colher, né? Mas um pedreiro em si, a diária dele está em torno de 150, 200, depende da obra que ele pegou. Tá bom. Só que tem cidade que tem um monte de gente desempregada, tem vários pedreiros e não tem nenhum ajudante de pedreiro. Escuta, eu estou te contratando aqui para você levantar a minha casa. Rapaz, só tem um problema, eu não tenho ajudante. Oh, mas tem um monte de gente desempregada na cidade, é que os caras não querem trabalhar. Se eu pagar para ele 60 reais, ele não quer trabalhar. Eu pago para ele, no final do dia ele quer receber e no outro dia ele não volta. Você está me colocando uma casa para me levantar, eu não levanto num dia só. Olha só, você que tem um capital, vai pagar para um cara que não quer trabalhar? É isso aqui que é a idade moderna, o capitalismo. Vai valorizar o trabalho, o trabalhador. Lógico que vai ter exploração. O capitalismo ele vai explorar a força de trabalho e aí vai vir a crítica do comunismo, né? E do socialismo, a lei da mais-valia. Você deveria ganhar pelo menos 5 vezes mais daquilo que você ganha, porque o capitalista ele tem condições de te pagar um salário justo, 5 vezes mais do que você trabalha, porque ele lucra muito com o seu trabalho. Só que essa é uma outra crítica. O ponto A é esse daqui: eu não posso pagar para você que não quer trabalhar o suficiente pelo dinheiro que eu tenho para te pagar. Por isso, o que eu vou fazer? O que o capitalista vai fazer? O calvinismo ele defende o capitalismo, tá? Defende mesmo. No trabalho ele defende os juros, inclusive. Não todo o calvinismo.